Meu Deus, que energia foi aquela, Cabidão? Você estava lá no estádio, o horário foi ruim, mas a torcida compareceu e o time parece que compareceu também, hein, Cabido? CJ, a verdade é que parece que o Cruzeiro estava jogando o Campeonato Brasileiro durante a Copa do Mundo de Clubes, tá? Não mudou em absolutamente nada. Incrível. Cadê o Cruzeiro do Defesa e Justiça do Banfield? Aquilo ali era brincadeira de criança que os caras não quiseram brincar, CJ. A verdade é que o Cruzeiro ontem se impôs de uma maneira notável diante de um Grêmio, jogando da mesma forma que a gente está acostumado a ver esse time, com o Wanderson aberto pelo lado esquerdo, com o Christian pelo lado direito, com a dupla de volantes à frente da zaga, muito bem postada por Lucas Romero e também pelo Lucas Silva, e com a dupla de ataque inspirada, né? A gente tem que falar aqui da dupla de ataque porque eles é que fizeram o motor efetivamente girar. E com Matheus Pereira e Caio Jorge, o resultado não poderia ser outro, né? 3 gols para o Caio Jorge, 2 assistências para o Matheus Pereira, aliás, que desfilou dentro de campo. O Caio Jorge faz os 3 gols, mas a movimentação do Matheus Pereira durante toda a partida é um negócio escandaloso. A equipe do Grêmio não conseguiu ver o Matheus Pereira em campo, deixando claro a sua capacidade de organização desse time. O Cruzeiro tentando forçar no início da partida um jogo mais ali com o Kaique pelo lado esquerdo. Teve alguma dificuldade ali em alguns momentos, mas a verdade é que o Cruzeiro, quando encaixou, principalmente após os 10 minutos de jogo, conseguiu se colocar em completo momento ali de ataque em todas as suas fases, né? Impressionante como tem jogado também a dupla de volantes, tanto o Romero quanto o Lucas Silva, que conseguem se colocar à frente do meio-campo, deixando a equipe do Grêmio um pouco mais atrapalhada na saída de bola. Essa saída de bola, inclusive, da equipe do Grêmio, muito atrapalhada por essa marcação alta que faz o técnico Leonardo Jardim. E quando o Cruzeiro tem a bola, CJ, o que é muito legal de ver, principalmente quando você está no campo, é a velocidade e a trama ofensiva já desenhada. O Cruzeiro tem isso muito já na sua cultura, já tem isso muito enraizado, né? Rouba a bola, os jogadores já se posicionam para um ataque muito rápido, né? E o primeiro gol acontece numa boa trama ali do Matheus Pereira, que dá um passe por cobertura para o Caio Jorge, que tem a felicidade de dominar no peito, chuta na saída do Thiago Volpe. Na sequência, acontece o segundo gol no minuto 33, que o auxiliar insistiu em errar, né? Marcando impedimento de uma maneira incrivelmente precoce também. Acontece o gol do Vidalba, e aí o terceiro gol sai de uma cobrança de falta pelo lado direito. Matheus Pereira colocou na cabeça do Caio Jorge, fazendo 3-0. E aí, CJ, no 3-0, o Cruzeiro efetivamente dá uma relaxada, né? Porque o Grêmio poderia ter ali 36 horas para fazer 3 gols e não ia conseguir. O Cruzeiro estava completamente dominante em relação à equipe adversária. Muito mais que o crescimento do Grêmio, Cabidão, foi o relaxamento do Cruzeiro nesse 3-1. O gol é uma amostra disso, né? Uma bobeira ali do sistema defensivo pelo lado direito. O André entra dentro da área e está na saída do Henrique. Mas aí, na sequência, o Lucas Romero e o Caio Jorge resolvem a parada. Um belo passe do Lucas Romero. O Caio Jorge chutando quase que de maneira instintiva pro gol, né? Faz o gol, fazendo ali seu hat-trick e finalizando o marcador em 4-1. Foi um jogo, CJ, que deixa o torcedor bastante animado. É um Cruzeiro que a gente está acostumado a ver, é um Cruzeiro que lembrou as grandes atuações da temporada. A gente, claro, tem esse recorte aí dessas 3 últimas partidas diante do Vitória, no empate lá em Salvador, no polo aquático que aconteceu, e esses 2 jogos pela Vitória Cup, mas a verdade é que o Cruzeiro, ele desfilou ontem, não deu qualquer possibilidade para a equipe do Grêmio. E antes que as pessoas virem e desmereçam esse time do Cruzeiro por conta do adversário, o Grêmio sem o Bright White, o Grêmio sem fulano de tal, o Grêmio sem o Marlon. Gente, deixa eu falar um negócio para os senhores, o Grêmio não pegou na bola ontem. Não pegou, CJ. Não, se o Cruzeiro tivesse imprimido um ritmo mais forte... Melhor em campo foi o Volpe. Porque se não fosse o Volpe no primeiro tempo, eram uns 4 ou 5. E muita gente criticando o Volpe lá no Sul, tá? Se não muita fosse gente o Volpe... criticando o Volpe lá no Sul, que eu não entendo. O time praticamente não tem defesa e a culpa é do goleiro Cristaldo, sempre. Eu nunca vou entender. Horrorosa. O Cristaldo... E aí, e aí a gente tem que dar mérito para a dupla de volantes do Cruzeiro, CJ. O Cristaldo, ele não pegou na bola, não foi porque não quis, não. Foi porque não deixaram. O Cruzeiro, apesar de ter menos posse de bola,
extremamente objetivo, extremamente rápido, um time que hoje ele se condiciona a um favoritismo no título brasileiro, mas é claro, tem que ter pé no chão, é claro que o Cruzeiro tem que ter um pouco mais de calma, mas assim, pra mim, vendo o jogo, é um dos times que eu mais agrado de ver hoje. É isso mesmo? Enquanto eles falavam, você só balançava a cabeça no positivo. Não, concordo com o Cabido. O Cruzeiro é um time que sabe o que fazer dentro de campo, ou CJ. O Cruzeiro é um time orgânico. Como eu falei do Bahia agora há pouco, o Cruzeiro me parece ainda mais convicto daquilo que se tem que fazer. Time muito organizado, a intensidade, né? Dos amistosos nós falamos, o que dá pro Cruzeiro tirar desses jogos? Eu falei, cara, não dá nem pra gente avaliar a parte técnica, eu acho que nem que deve avaliar isso. Porque a gente começou a ver algumas críticas, eu falei, não é a hora. O que dá pra tirar desses amistosos é a intensidade e o ritmo de jogo, e o Cruzeiro conseguiu adquirir isso naqueles amistosos. E a intensidade do jogo ontem parecia que não houve pausa, que não tinha acontecido nenhuma pausa. O próprio Jardim estava receoso, ele já falava, essa pausa foi ruim, nós vivíamos um grande momento. Ele mentiu, né? Com todo respeito ao professor, né? Ele falou mas que talvez o time perdeu os comportamentos. Não perdeu, né, professor? Mas ele se baseou nos amistosos. Exatamente. E aí o foco é completamente diferente do amistoso, né, daquele torneio lá do Espírito Santo pro campeonato. E o Cruzeiro, mais uma vez, faz um grande jogo e os valores individuais vão aparecendo. É impressionante quando você tem um time organizado, um time compacto, como é que os valores individuais aparecem. O Cabidão citou, né, os volantes, Matheus Pereira e Caio Jorge não precisa citar, porque você põe os melhores momentos lá, você vai ver que eles fizeram a diferença, mas não podemos deixar de citar ele, Vidalba. Como grande jogo. Quem? O grande Vidalba. Vidalba. Como briga, hein? Não, e aí nós vamos voltar àquela conversa que tem que trazer um zagueiro. Tem que trazer um zagueiro pra onde? Pra ser titulagem? Ou pra compor um elenco que, por exemplo, só tem o Jonathan Jesus? Cara, o Vidalba já tem aí 10, 15 jogos que ele vem jogando com muita regularidade. E ainda existe torcedores. Será? Existe. Vai, Vidalba. Existe. Cara, o Vidalba, ele tem dado respostas muito boas e já são mais de 10 jogos, você joga. É verdade. Até quando vai ficar? Aí daqui a pouco ele vai jogar um jogo mal, que é normal. Aí, tá vendo? É exatamente. Falei. Exatamente isso. Verdade. E é normal ele fazer algum jogo ruim. É normal no futebol isso. Então o cara tá jogando. Tem que enaltecer o Vidalba. Tem defendido muito bem, foi premiado com gol, primeiro gol, né, do Vidalba. Foi premiado. Insistiram em tirar, inclusive. Foi premiado com gol, mas o Vidalba é o famoso zagueiro construtor. O Vidalba, a lucidez dele pra sair jogando, às vezes ele tá apertado do lado esquerdo, ele não chuta pra qualquer lado. O torcedor tem que começar a reparar isso do Vidalba. Ou ele dribla o atacante e procura um lançamento na lateral, procura o Wanderson, procura o Caio Jorge, ou é por dentro, passes firmes no chão, corajoso para jogar. Ele consegue compensar toda a sua altura, que não é ideal para um zagueiro, com disposição, com qualidade técnica, com posicionamento, e volta a repetir, ontem premiado com um gol.